Olá, eu sou o professor Darrê Cabral, seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente começa hoje um curso de sintaxe. Aqui a gente vai conversar sobre análise sintática do período simples e, posteriormente, análise sintática do período composto. Então, vem comigo! Amigos, a gente começa com sintaxe abordando os princípios básicos. Os princípios básicos são frase, oração e período. Então, começando a nossa jornada sobre análise sintática. Vamos lá! Frase. Querido, frase é toda expressão que tenha sentido completo, independentemente da extensão, independentemente de haver ou não haver verbo ali. A gente pode encontrar frases que não tenham verbo e vão ser chamadas de frases nominais. Vem comigo. Eita, vida, besta, meu Deus. Essa expressão aqui, ela tem sentido completo? Ela é capaz de realizar um ato comunicativo? É. Então isso significa que a gente tem aqui uma frase. Essa frase apresentou algum verbo? Eita, vida, besta, meu Deus. Não, ela não apresentou verbo, mas por ter sentido completo, ela continua sendo chamada de frase. E por não haver verbo, ela vai ser chamada de frase nominal. Bom, a expressão fogo, com a entonação certa, em razão aqui do ponto de exclamação. Você concorda que dentro de um cinema, dentro de uma repartição pública gritar, dentro de um colégio gritar fogo? Pelo amor de Deus, não estou recomendando que você faça isso. Mas eu estou te dizendo que a palavra fogo com a entonação certa, ela vai sim realizar um ato comunicativo inteiro. E se ela realiza um ato comunicativo inteiro, a palavra fogo vai ser chamada por nós de frase. E por não haver um verbo, eu vou chamar de frase nominal. Queridos amigos, oração é a expressão que apresenta verbo ou locução verbal. E cada verbo ou locução verbal vai indicar pra gente que ali existe uma oração. Tá bom? Vamos, por exemplo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Vamos verificar aqui, vamos procurar um verbo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Encontrei algum verbo? Sim, encontrei o verbo amar. Se eu encontrei somente um verbo, eu vou ter somente uma oração. E essa oração vai apresentar alguns pedaços. E a gente vai chamar esses pedaços de termos da oração, assunto sobre o qual a gente conversa daqui a pouquinho. Tá bom? Então aqui, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, apresentou um verbo, portanto, eu vou te dizer que toda essa expressão vai ser chamada por nós de oração. Por quê? Porque ela apresentou o verbo amar. Essa oração é também uma frase. Bom, você lembra que para ser frase, bastava ter sentido completo, certo? Certo. Então, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Essa expressão toda é uma oração? Sim, mas também é uma frase. Espero que não tenha havido dúvida. Prosseguindo. Período é a expressão que vai da maiúscula do começo até o ponto, que pode ser final, interrogação, exclamação ou ainda reticências. Desde que entre a maiúscula inicial e o ponto ocorra pelo menos uma oração. Se houver uma oração, nós vamos chamar de período simples. Se da maiúscula inicial ao ponto houver mais de um verbo, portanto mais de uma oração, a gente vai chamar de período composto. Vem comigo. Bom, eu disse para você agora há pouco que existe o período em que ocorre somente uma oração, e ele vai ser chamado de período simples, e é o exemplo que a gente vai ver agora. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Falou em análise sintática, meu querido, se acostume à ideia de procurar verbos, porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, identificar a quantidade de orações que a gente vai ter que trabalhar. E a quantidade de orações vai depender da quantidade de verbos. Então, o procurar verbo vai fazer parte da nossa rotina. Vem comigo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Encontrei aqui algum verbo? Encontrei um verbo. Se eu encontrei um verbo, eu tenho, portanto, uma oração.
Então, toda essa expressão, olha só, período simples, certo? Da maiúscula do começo até o ponto final, houve pelo menos um verbo. Houve. Então, houve pelo menos uma oração? Sim. Da maiúscula do começo ao ponto final. Houve quantas orações? Houve uma oração. Portanto, nós temos aqui o chamado período simples. Agora vamos para um exemplo de período composto. Ó, chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Vamos sublinhar verbos, lembra? Começamos aqui, ó. Chegou, bateu, entrou, sentou-se. Depois eu vou te explicar que esse C aqui é parte integrante do verbo, ele faz parte do verbo, tá? Calado, que aqui é adjetivo. Então eu tenho uma oração por causa do verbo chegar, então aqui oração número 1, chegou de mansinho. Oração número 2, bateu. Oração número 3, entrou. Oração número 4, e sentou-se calado. A palavra calado faz parte da oração número 4, tá bom? Então eu pergunto a você, chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. É um período? Vamos ver. Da maiúscula do começo ao ponto final, houve pelo menos uma oração? Sim, houve 1, 2, 3, 4 orações. Portanto, toda essa expressão vai ser chamada por nós de período composto. Ok? Período simples, somente uma oração. Período composto, mais de uma oração. A gente conversa agora sobre os termos essenciais da oração. Termo de uma oração é um pedaço de uma oração. Os termos essenciais são os pedaços mais importantes de uma oração. Quando a gente encontra uma oração, é comum que essa oração se divida em pedaços, e esses pedaços vão ser chamados por nós de termos da oração. Normalmente, quando a gente encontra uma oração, ela apresenta 2 grandes pedaços, chamados de termos essenciais da oração. Esses pedaços são o sujeito e o predicado, e é sobre eles que a gente conversa agora. Observa a frase: os acionistas pareciam bastante apreensivos. Essa expressão é uma oração? Sim, ela teve verbo. Então eu tenho aqui uma oração. Você concorda comigo que nessa oração eu posso perceber que há 2 grupos de informação? Um deles, elemento sobre o qual a gente está falando. Sobre quem que a gente está falando? A gente está falando sobre os acionistas. Esse elemento sobre o qual se declara alguma coisa vai ser chamado de sujeito. E a gente ainda tem um outro elemento que é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. E tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, a gente vai chamar de predicado. Para encontrar o sujeito, tem uma dica que eu quero dar para você. Você vai perguntar antes do verbo quem é que ou o que é que. E a resposta que você obtiver vai ser o sujeito da sua oração. Vamos tentar? Os acionistas pareciam bastante apreensivos. Pergunta, quem é que parecia bastante apreensivo? Os acionistas. Então, os acionistas vai ser sujeito. E tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, o que a gente falou sobre os acionistas? Que eles pareciam bastante apreensivos. Tudo que se fala sobre o sujeito é chamado de predicado. Nessa expressão podemos identificar 2 conjuntos. O ser de quem se afirma algo, chamado de sujeito, os acionistas. E aquilo que se fala sobre o ser, o que se fala sobre o sujeito, que é chamado de predicado, que neste caso pareciam bastante apreensivos. A gente vai encontrar alguns tipos de sujeito. Um deles chamado de sujeito determinado. Sujeito determinado é aquele que a gente consegue encontrar. Resumindo, lembra o macetezinho que eu passei para encontrar sujeito?
eu perguntar quem é que ou o que é que antes do verbo, quando eu encontrar um sujeito, a gente vai chamar esse sujeito de sujeito determinado. Sujeito determinado ocorre quando se pode determinar o elemento ao qual o predicado se refere, ou seja, é quando a gente consegue identificar sobre quem é que o predicado está falando, e esse elemento vai ser o sujeito. Os operários cruzaram os braços logo cedo. Eu pergunto, quem é que cruzou os braços logo cedo? Resposta, os operários. Portanto, os operários vai ser o sujeito desta oração. Você percebeu que nós encontramos o sujeito? E esse sujeito vai ser representado aqui pelo artigo os e pelo substantivo operários. Esse sujeito foi formado por duas palavras que nós encontramos. Esse sujeito, portanto, como foi encontrado por nós, vai ser chamado de sujeito determinado. Porque sujeito determinado é aquele que a gente encontra. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse exemplo que eu vou passar para você. Passamos férias maravilhosas. Eu te disse que o método de encontrar o sujeito é perguntar antes do verbo quem é que ou o que é que. E a gente vai fazer exatamente isso. Quem, entre aspas, passamos férias maravilhosas? Olha, não está escrito a resposta que a gente procura. Mas você concorda comigo que essa terminação do verbo passar acabou contando pra gente quem é que passou férias maravilhosas? Passamos férias maravilhosas. Quem passamos férias maravilhosas? Nós passamos férias maravilhosas. Então nós é o sujeito que a gente encontrou quando a gente usou o método correto. Lembra o método correto? Quem é que passou férias maravilhosas? Nós. Então encontrei o sujeito. Ele é um sujeito. Este sujeito, mesmo não estando escrito, ele foi encontrado por nós? Foi. Isso basta para que eu possa dizer que ele é um sujeito determinado. Mais para frente, eu vou te contar que esse sujeito determinado, que não está escrito na oração, vai ser chamado de sujeito determinado oculto, ou sujeito determinado desinencial, ou ainda de sujeito determinado elíptico, ou ainda de sujeito determinado subentendido, e também de sujeito determinado implícito na desinência verbal. São todos os nomes que o sujeito determinado oculto vai ter. O sujeito, termo sobre o qual se projeta a ação de passar, está implícito. Lembra? Eu acabei de falar que sujeito determinado implícito é um outro nome desse tipo de sujeito. Tá? Está implícito na desinência verbal. Eu não sei se você se lembra o que é desinência verbal, mas eu vou te contar agora. Desinência verbal é a terminação do verbo. Naquela parte que conta pra gente qual é o número, singular ou plural, e pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa do verbo, chamada de desinência, número pessoal. E a desinência, a terminação do verbo, também conta pra gente qual é o tempo verbal e qual é o modo verbal. Então nós temos dois tipos de desinência verbal. A desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Quando eu digo passamos férias maravilhosas, a terminação amos, a desinência verbal, contou pra gente que o sujeito é a palavra nós. Por isso, sujeito determinado desinencial. Passamos férias maravilhosas, passamos só pode ser nós. E esse sujeito foi encontrado? Foi. Então, sujeito determinado. Temos, então, sujeito determinado ou desinencial. Tá bom? Sujeito desinencial, só para ficar bem claro, é aquele que, embora tente se esconder, ele não aparece, ele não está escrito na oração. Ele deixa sempre o pezinho à mostra. Esse pezinho ou vai ser a terminação de um verbo ou vai ser o próprio contexto que vai contar pra gente quem é o sujeito muitas vezes. Sujeito determinado é aquele que a gente encontra, certo? Quanto a isso não há mais o que discutir. O sujeito determinado simples, por sua vez, é aquele que é encontrado por nós e que apresenta somente um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante, a qual as outras, caso haja as outras, vão se referir.
Sujeito determinado composto é aquele que é encontrado por nós e que vai apresentar mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra de grande relevância. Muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo estão afastados. Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Quem é que está afastado? Lembra? Eu pergunto quem é que ou o que é que antes do verbo. Quando eu pergunto quem é que está afastado, a resposta que eu recebo é muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo. O sujeito vem até a palavra Paulo. É um sujeito grandão, concorda comigo? Quando eu pergunto quem é que está afastado, muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo, de cara eu digo que esse sujeito é um sujeito determinado porque nós conseguimos encontrá-lo, certo? Esse sujeito determinado, você acha que ele é simples ou composto? Ele é um sujeito determinado simples. Embora ele seja grandão, isso faz a gente pensar que ele seja composto e ainda apresente muitas palavras no plural. Daí você pensa, mas não é mais de um funcionário? Sim, é mais de um funcionário, mas eu falei sobre a quantidade de núcleos. Não se esse núcleo está no singular ou no plural, beleza? Vem comigo, ó. A palavra muitos, que aqui é um pronome indefinido, se refere ao substantivo funcionários. Eu tenho aqui uma enorme locução adjetiva. Ser das repartições públicas de São Paulo. Tudo isso também não é uma característica dos funcionários? Sim. Então, dentro do sujeito, eu tive um montão de expressões se referindo a uma única palavra, funcionários, sendo, portanto, núcleo do sujeito. Se esse sujeito apresentou somente um núcleo, ele é chamado de sujeito determinado simples, embora ele seja grande e pluralizado. Então, espero que você não caia nessa pegadinha, porque essa é uma pegadinha muito comum, tá bom? Se liga na frase, eu e ela chegamos a um acordo. Para encontrar sujeito, eu pergunto, quem é que chegou a um acordo? A resposta que vem para mim, simplesmente é eu e ela. Bom, se eu e ela foi a resposta que eu recebi, eu sei que eu e ela é o sujeito. Esse sujeito foi encontrado? Foi, portanto ele é um sujeito determinado. Sujeito determinado formado por três palavras, pelo pronome eu, pela conjunção aditiva e pelo pronome ela. Espero que você tenha percebido que a palavra eu é super importante nesse sujeito, assim como a palavra ela, sendo, portanto, um sujeito que apresenta dois núcleos, portanto, sujeito determinado composto. Queridos amigos, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que a gente sabe que existe, mas não sabe nem quem é, nem quantos são. Isso vai acontecer, o sujeito indeterminado vai acontecer em três situações diferentes. Em três situações, a gente não vai ser capaz de identificar quem é o sujeito. Primeira situação, verbo na terceira pessoa do plural, sem que apareça sujeito escrito, obviamente, ou um sujeito indicado pelo contexto. Segunda situação, quando nós encontrarmos um pronomezinho se, sendo chamado de índice de indeterminação do sujeito. E terceira situação de sujeito indeterminado, quando eu encontrar um verbo no infinitivo, o infinitivo é o próprio nome do verbo, um verbo no infinitivo impessoal, é aquele verbo no infinitivo sendo usado de forma genérica, sem se referir a alguém em específico. E a partir de agora, a gente vai abordar cada um desses casos. Vem comigo. Se liga na frase, falaram mal de você hoje. Você concorda? Que se eu chego e falo para você assim, olha, falaram mal de você hoje. Você sabe que alguém realizou essa ação, certo? Você pode até me perguntar, Darria, quem é que falou mal de mim? Eu te respondo, eu não vou falar nada não, eu não sou dedo duro. E você acaba por não saber quem é
que falou mal de você hoje, sobre que elemento a gente está falando. E, neste caso, nós temos aqui o verbo falaram, na terceira pessoa do plural, sem que haja um sujeito escrito na oração. Porque se eu disser, aquelas meninas falaram mal de você hoje, você saberia que quem falou mal de você hoje foram aquelas meninas, e seria sujeito. Então, não houve contexto, nem houve sujeito escrito. Encontrei um verbo na terceira pessoa do plural? Sim, tenho neste caso um exemplo de sujeito indeterminado. Porque eu sei que alguém falou mal de você, mas eu não sei ou não quero contar quem foi. Bom, como eu já disse, há 3 maneiras de tornar o sujeito indeterminado. A primeira e mais comum acontece com o verbo na terceira pessoa do plural, exatamente como a gente acabou de ver. Desde que não haja referência a nenhum ser anteriormente expresso. Ou seja, desde que não haja um sujeito escrito ou, no contexto, alguma expressão que atue como sujeito. Tá bom? Se liga nesse exemplo, ó. Pegaram o meu lanche. Se liga na frase, pegaram o meu lanche. Você acorda de manhã, sua mãe fez seu lanchinho bacaninha, pôs na sua lancheira o seu sanduíchezinho, o seu todinho lá bacana, você fechou a lancheira e foi todo feliz para a escola. Chegando ao colégio, você se sentou na sua carteira e debaixo da carteira você colocou sua lancheirinha. A hora que tocou o sinal do recreio, você pegou sua lancheira e abriu. Ao abrir a sua lancheira, você percebeu que o seu lanchinho já não estava mais ali. Você concorda que você falou, depois de 2 ou 3 vocativos de baixo calão, você falou, pegaram o meu lanche. Você acabou de usar o verbo pegaram na terceira pessoa do plural, equivalente a eles pegaram o meu lanche. Mas eu te pergunto, mesmo você usando o verbo pegaram na terceira do plural, é possível que mais de uma pessoa tenha pegado o seu lanche? Sim, então você usou o verbo pegar na terceira pessoa do plural, não para dizer que tenham sido eles, mas para dizer que você não sabe ao certo quem foi. E por essa razão que o verbo na terceira do plural, sem que haja sujeito escrito, vai nos remeter, em regra, ao sujeito indeterminado. Pegaram o meu lanche. O verbo pegaram está na terceira pessoa do plural. Então, tenho aqui, pegaram o meu lanche. Quem é que pegou o meu lanche? Daí dá vontade danada de dizer que foram eles. Mas lembra, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito escrito ou contexto, o sujeito aqui é, na verdade, um sujeito indeterminado, porque a intenção de quem pronunciou essa frase foi dizer que ele não sabe ao certo quem é que pegou o lanche. Amigos, eu disse a vocês que nós vamos encontrar sujeito indeterminado em 3 situações. A primeira, com o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito escrito ou contexto. A segunda, eu mencionei o se, o pronome se, como índice de indeterminação do sujeito. Como índice de indeterminação do sujeito, o se vai aparecer acompanhando verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Tá? Então aqui vai aparecer se, de e é, mas são só 3 casos, tá bom? Primeiro caso do se como índice de indeterminação do sujeito. Vem comigo. Com verbos intransitivos na terceira pessoa do singular, seguido de índice de indeterminação do sujeito se. Vou tentar resumir isso de um jeito bem simples. A minha mãe sempre falou, diga com quem anda, que eu te direi quem é. Então, o se, como índice de indeterminação do sujeito, ele vai acompanhar com muita frequência um verbo intransitivo. Se você não sabe o que é verbo intransitivo, tudo bem. Na descrição deste vídeo tem o link de uma aula em que eu explico para você direitinho o que é verbo intransitivo. Mas eu vou dar uma palhinha agora. Verbo intransitivo é aquele que, em regra, tem sentido completo. Ou que, agora essa é a exceção da regra, venha acompanhado somente de adjuntos adverbiais, ainda que não tenha sentido completo.
Essa segunda parte é um pouquinho mais complicada e depois eu vou aprofundar um pouquinho. Vive-se bem nesta cidade. Eu vou deixar o verbo viver para ser abordado daqui a pouquinho, tá bom? A palavra bem é o modo como se vive nessa cidade? Sim, então eu vou falar que bem é um adjunto adverbial de modo. A expressão nesta cidade indica o lugar em que se vive bem? Sim, eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. Este verbo viver é um verbo que indica que tem o sentido de estar vivo. Ele vai ser um verbo intransitivo. Por que, Darrié? Porque ele tem sentido completo? Que se eu digo vive, tem sentido completo? Não, mas ele é um verbo que está acompanhado somente de adjuntos adverbiais. Então essa já cai direto na exceção da regra, tá bom? Esse Czinho aqui, por acaso, ele está acompanhando um verbo intransitivo? Sim, então já posso te dizer com toda a convicção que ele é um índice de indeterminação do sujeito. Somente observando o fato de ele acompanhar um verbo intransitivo. Eu consigo te explicar isso de outras duas formas diferentes, tá bom? Mas hoje a gente vai se prender nessa daqui. Eu vou fazer uma aula especificamente falando do ser como índice de indeterminação e aí eu posso me aprofundar sem problema de incomodar quem está aí do outro lado e já sabe essa matéria, tá bom? Continuando aqui. Então, a primeira informação. Se eu tenho o verbo intransitivo mais se mais adjunto adverbial, esse ser, ele já é índice de indeterminação do sujeito. E uma dica, este verbo que acompanha o ser índice de indeterminação do sujeito, ele vai ficar sempre e obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Desculpa a letra feia, tá? Vou dar lugar do ponto, do singular. Então, vive-se bem nessa cidade. Esse Czinho é índice de indeterminação do sujeito, tá? Eu vou explicar um pouquinho disso aqui. Se você tem um pouco de dificuldade, presta atenção que isso aqui vai ser importante para você. Por um momento, por favor, faz de conta que a palavra se não existe, tá? Agora a nossa frase é vive bem nesta cidade. O vive é um verbo que está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Agora eu vou conduzir você, me acompanha por favor. Se em vez de vive fosse vivo bem nesta cidade, vivo, qual seria o sujeito? Eu vivo aí. E se fosse em vez de vivo, fosse vives, vives bem nesta cidade, o sujeito seria tu. Segunda pessoa do singular. Então, se for vivo, sou eu. Se for vives, és tu. E se for vive bem nessa cidade, o sujeito é ou ele ou ela. Pela terminação do vive, esse ezinho aqui, do viver, me indicou que o sujeito em questão, quando eu pergunto quem é que vive bem nessa cidade, é ele ou ela. O sujeito, ele ou ela, é um sujeito determinado. A gente já viu isso, né? Ele é um sujeito determinado. A terminação do verbo contou isso pra gente. Ele é um sujeito determinado, vou chamar de oculto, embora seja uma terminologia um pouco antiga, mas eu gosto. Sujeito determinado, oculto. Certo? Embora o sujeito não estivesse escrito, pela terminação do verbo a gente conseguiu identificar qual é o sujeito. O verbo viver aqui ele é um verbo intransitivo. O bem, você já sabe que é um adjunto adverbial de modo. E você já sabe também que nesta cidade é um adjunto adverbial de lugar. Tudo vai bem até agora. A partir de agora vai mudar alguma coisinha, ó. Eu vou tirar da brincadeira, aliás, eu vou colocar na brincadeira o ser, que a gente havia tirado agora há pouco. Agora ele entrou no jogo. Agora a frase é, vive-se bem nesta cidade. Quando não havia o ser, eu perguntei quem é que vive, a resposta foi ele ou ela. Vive-se bem nesta cidade. Daí eu pergunto, quem é que vive-se bem?
A resposta agora eu não sei mais quem vive-se bem. Eu sei que uma galera vive, mas não sei ao certo quem é que vive bem. Então, a presença, eu vou apagar o que está aqui, tá? Só para ficar mais limpinho. Para a gente poder abordar agora com a presença do ser. Então agora eu tenho a frase aqui. Vive-se bem nesta cidade. Esse Czinho, ou melhor, sem o ser, o sujeito era determinado, oculto, ele ou ela. Com o ser, eu não sei mais quem é que vive bem nessa cidade. O sujeito, que até agora era ele ou ela, com a presença do ser, eu não sei mais quem é. Ele deixou de ser determinado e passou a ser indeterminado. Então, se o sujeito sem o ser era um sujeito determinado e quando o ser apareceu, eu não sei mais quem é, o sujeito passou a ser indeterminado. Então, esse Czinho vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então, verbo intransitivo mais ser mais adjunto adverbial, desculpa a letra de novo, vai apresentar um ser, índice de indeterminação do sujeito. Pela razão que eu acabei de te explicar. Mas você consegue pegar um atalho. Você consegue perceber que, se você souber que o verbo é intransitivo, acabou aí. Verbo intransitivo mais ser, esse ser será, na maior parte das vezes, índice de indeterminação do sujeito. E o verbo em questão vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Mora-se em Palmas. Em Palmas é o lugar em que ocorre o verbo morar. Expressão que indica lugar em que ocorre verbo é adjunto adverbial, neste caso, de lugar. O verbo morar está acompanhado somente de um adjunto adverbial de lugar, mais o pronomezinho ser? Sim, nós temos aqui um verbo intransitivo, tá? Com o verbo, nós temos aqui um verbo intransitivo. Com o verbo intransitivo, o ser é índice de indeterminação do sujeito. E observe que o verbo mora ocorre na terceira pessoa do singular, como deve acontecer. Então, informação importante sobre o sujeito indeterminado, com um pronome ser. Quando você encontrar um verbo intransitivo, acompanhado do ser, mais adjunto adverbial, esse ser será, na maioria das vezes, não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes, esse ser será índice de indeterminação do sujeito. E o verbo obrigatoriamente deve ficar na terceira pessoa do singular. Amigos, um outro contexto em que o se também aparece como índice de indeterminação do sujeito. Nós acabamos de ver o caso em que o se, índice de indeterminação do sujeito, acompanha um verbo intransitivo. Agora, a gente vê o se, índice de indeterminação do sujeito, acompanhando um verbo transitivo indireto. Se você não se lembra do que é verbo intransitivo indireto, aqui na descrição desse vídeo tem um link da aula em que eu explico o verbo transitivo indireto para você, tá bom? Mas agora eu vou dar só uma breve síntese do que é. Verbo transitivo é aquele que pede complemento. O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento e exige que tal complemento seja iniciado por uma preposição. Por exemplo, se eu digo assim, eu gosto. Tem sentido completo? Eu gosto? Você fala, não, quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto água. Ficou bom? Não, porque quem gosta, gosta de. O verbo gostar, além de exigir um complemento, portanto sendo transitivo, ele exige que o seu complemento seja iniciado por uma preposição. Neste caso, a preposição de. Portanto, o verbo passa a ser transitivo indireto. Tá? E o ser, o pronomezinho ser, acompanhando o verbo transitivo indireto, muitas vezes ele é índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo muitas vezes, precisa ficar desanimado. Então tem muita exceção. Na verdade, o se, como índice de indeterminação do sujeito, ele acompanha sim verbos transitivos indiretos. Mas haverá situações em que o se vai acompanhar verbo transitivo indireto e vai ser objeto indireto. E vai ser parte integrante do verbo. Todos esses assuntos tratados oportunamente. Vamos lá, queridos.
o se como índice de indeterminação do sujeito acompanhando o verbo transitivo indireto. Necessita-se de dinheiro. Eu vou pedir que você faça de conta, por favor, que o se não existe. Tá? Agora, a gente tem aqui a frase necessita de dinheiro. Eu vou tirar de necessita e vou colocar para necessito. Na frase necessito de dinheiro, qual é o sujeito? Lembra? Sujeito pergunta, quem é que ou o que é que antes do verbo? E a resposta que eu obtiver é sujeito. Então, quem é que necessito de dinheiro? Se for necessito, sou eu. Se eu disser necessitas de dinheiro, quem é que necessitas de dinheiro? Tu necessitas de dinheiro. E se eu digo necessita, quem é que necessita de dinheiro? Até o presente momento, ele ou ela. Pela terminação A do verbo, eu consegui identificar o sujeito, sendo aqui um sujeito determinado oculto. Lembra? Tá. Agora, a gente vai tirar o quadrado da brincadeira e vai colocar o se no jogo. Então, agora eu tenho necessita-se de dinheiro. Quando eu digo necessita-se de dinheiro, eu estou me referindo especificamente a alguém? Ou estou falando que um monte de gente, uma galera que eu não sei quem é ao certo, necessita de dinheiro? Eu estou dizendo que uma galera, ou seja, a presença do se no contexto, fez que o sujeito deixasse de ser determinado oculto, ele ou ela, e passasse a ser um sujeito indeterminado, porque eu deixei de saber quem é o sujeito, tá bom? E vamos lá. Já disse a você que o se indica sujeito indeterminado, então o se é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Não precisa nem saber de nada disso, é só você se ligar no tipo de verbo que você acompanha. Quem necessita? Necessita de algo ou de alguém. É um verbo que pede complemento? Sim, então ele é um verbo transitivo. Só que como ele pede um complemento iniciado por preposição, a expressão de dinheiro, acabou de completar o sentido do verbo necessitar. Se o verbo pede o complemento com preposição, ele é transitivo indireto. E o complemento de tal verbo vai ser um objeto indireto. Então, mais uma informação para você. Ó, verbo intransitivo a gente já viu, né? Mais se, mais adjunto adverbial, tem nesse se um índice de indeterminação do sujeito. Agora a gente viu que verbo transitivo indireto, mais se, mais objeto indireto, também tem no se um índice de indeterminação do sujeito. Tá? E informação importante, o verbo intransitivo, o transitivo indireto, ou até mesmo de ligação, que eu vou colocar daqui a pouquinho no próximo exemplo, todos eles, quando num contexto similar, o verbo de ligação, quando houver predicativo do sujeito, tá? Todos esses verbos vão ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Esse rabisco aqui, ó, significa singular. Vou apagar essa bagunça que eu fiz para demonstrar novamente o raciocínio que a gente teve agora. Precisa-se de serventes de pedreiro. Você concorda que quem precisa de algo ou de alguém? Então tem um verbo transitivo indireto. Precisa-se de quê? De quem? De serventes de pedreiro. Toda essa expressão completou o sentido do verbo precisar e foi iniciada por uma preposição que o próprio verbo exigiu. Então, verbo transitivo indireto, e aqui eu tenho objeto indireto. Esse pronomezinho se aqui, quando eu digo precisa-se de servente de pedreiro, veja que o verbo ficou na terceira do singular. E esse sezinho acompanhou um verbo transitivo indireto. Então, exatamente a mesma tabelinha que eu havia colocado aqui agora há pouco e apaguei. Então eu tenho aqui verbo transitivo indireto, mais um se, que eu já sei que é um índice de indeterminação do sujeito, e um objeto indireto. Próximo caso. Vamos lá, agora o se, índice de indeterminação do sujeito, acompanhando um verbo de ligação.
Verbo de ligação é aquele que, indicando estado e nunca indicando ação, liga uma característica a um sujeito. E essa característica vai ser chamada de predicativo do sujeito. Era-se feliz naquela época. Tá? Eu vou pedir novamente que você faça de conta que esse ser não existe, para eu conseguir explicar melhor para você o que acontece quando o ser aparece no contexto. Então agora ficou, era feliz naquela época. Quando eu digo era feliz, eu não tenho o sujeito escrito, mas eu presumo que seja eu era feliz naquela época, ou ele ou ela era feliz naquela época. Então o sujeito é determinado, ainda que haja uma pitadinha de indefinição, o sujeito aqui ele é determinado, ou é eu, ou é ele, ou é ela. Quando eu digo eu era feliz, a palavra feliz é uma característica atribuída ao sujeito por meio de um verbo? Isso se chama predicativo do sujeito. Verbo de ligação é aquele que vai ligar uma característica a um sujeito, indicando estado. Então, para que um verbo seja de ligação, ele tem que cumprir dois pré-requisitos. Primeiro, ligar um predicativo a um sujeito. Deu certo? Deu. Ainda que o sujeito esteja, até agora, oculto. Então, primeiro pré-requisito, ligar um predicativo a um sujeito. Deu certo aqui? Deu. Segundo pré-requisito, indicar estado. O era indica um estado que já passou? Eu era feliz naquela época. Indica um estado que já passou. E ligou um predicativo a um sujeito? Sim. Então eu tenho aqui um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Agora, eu peço que você me ajude a imaginar uma situação sem esse quadrado. Agora a frase é, era-se feliz naquela época. Era-se feliz naquela época. Quem é que era feliz naquela época? Como sei agora eu não sei mais. Era-se feliz? Alguém que eu não conheço. Então, neste caso, com a presença do ser, vou até apagar as coisas aqui, com a presença do ser, o sujeito que era determinado, oculto, ou eu, ou ele, deixou de ser. Agora, o sujeito passou a ser alguém que eu não sei mais quem é. Ou seja, com a presença do ser, nós passamos a ter um sujeito, desculpa a letra horrível, indeterminado. E de quem foi a culpa dessa indeterminação? Se sem o ser o sujeito era determinado, oculto, ou eu ou ele, e com o ser ele passou a ser indeterminado, eu vou chamar o ser, que acompanha um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, de índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito indeterminado em duas situações. Com, primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito escrito. Segundo caso, o ser como índice de indeterminação do sujeito, que eu acabei de falar para você da frase, diga com quem andas que te direi quem és. Eu te disse que com verbo intransitivo, com verbo transitivo indireto e com verbo de ligação, o ser é índice de indeterminação do sujeito. E os verbos em questão vão aparecer na terceira pessoa do singular. O terceiro tipo de sujeito indeterminado ocorre com o verbo no infinitivo impessoal. Lembra o que é o verbo no infinitivo? Infinitivo é o próprio nome do verbo. Por exemplo, o infinitivo de estudar é estudar. Muitas vezes a gente vai usar o verbo no infinitivo de maneira genérica, sem se referir a alguém especificamente. Por exemplo, quando eu digo estudar gramática é bom, você concorda que o estudar é o próprio nome do verbo estudar? Então, eu tenho aí um exemplo de infinitivo. Quando eu uso a frase estudar, quando eu uso o verbo estudar na frase estudar é bom, eu pensei em alguém especificamente que vai estudar? Ou eu usei o verbo estudar no infinitivo de uma forma absolutamente genérica? Eu usei o verbo estudar de uma forma genérica. Ou seja, nós temos aí o chamado infinitivo impessoal, que é aquele que não se refere a alguém em específico. E o sujeito de um verbo no infinitivo impessoal é um sujeito indeterminado. Fechamos, portanto, agora as três possibilidades de sujeito indeterminado. Primeiro, verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito escrito ou contexto.
Segunda, o se como índice de indeterminação do sujeito, que assim será quando acompanhar verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação. E por último, vimos agora o infinitivo impessoal, que infinitivo que é o próprio nome do verbo, que quando usado de forma genérica será impessoal e o seu sujeito também será indeterminado.